Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, sou professor de legislação específica, de direito constitucional também, tá? E aqui a gente vai trazer uma lei específica, uma lei do direito administrativo, perfeito? Que trata das normas de conduta dos servidores, que é a lei 8.027 de 1990, tá? Primeiramente, você vai ver a lei 8027, ela trabalhar com alguns tópicos, né? Algum conteúdo muito ligado com a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais. Só que a gente tem que observar, primeiramente, gente, que a Lei 8.112, ela observou a Lei 8027 para trazer suas normas, né? Mas como ela vinha trazendo algumas coisas bem, assim, específicas, tal, ela mudou, de certa forma, algumas coisas da Lei 8027. Então, você, de repente, pode ver algo na Lei 8.027, que trata das normas de conduta dos servidores públicos, e pegando a Lei 8.112, você pode ver alguma coisa diferente, tá? Então, aqui, como é o objetivo estudar a Lei 8027, é claro que em determinado momento, se tiver alguma situação de diferença, eu vou trazer para vocês na questão e vou abordar a Lei 8.112 fala uma coisa e a Lei 8027 fala outra, tá? Então é importante aqui trabalhar as legislações e entender que elas têm uma característica de complementariedade, perfeito? Só que, claro, o Estatuto, a Lei 8.112, ela é uma norma, vamos dizer assim, a norma específica dos servidores públicos, né? Mas ela não revogou a Lei 8027, por isso que a lei ainda está até hoje sendo cobrada nos concursos, tá? Faz parte, beleza? Você que não é inscrito aí no canal, dá essa força, faça a sua inscrição. Agradecer a galera aí que vai fazer concurso para Cefet, né? Para qualquer concurso aí que exige tanto a Banca Selecom, tá? Eu botei aqui questões da Banca Selecom, também de outras bancas, não me prendi à Banca Selecom, porque a gente não vai ter tanto concurso assim, tá? Então, não temos tantas questões, então eu vou trabalhar aqui, tanto é que é uma aula só, não temos tantas questões para a gente debater tanto, ó. No final você marca aqui no gabarito, né, as questões, tudo bonitinho. Então, vamos aqui observar as normas de conduta, a Lei 8027, perfeito? Vamos lá, questão aqui da Selecom, no concurso para o CREA do Rio de Janeiro, Banca Selecom, cargo de administrador nível superior, Kel foi flagrado cometendo atos libidinosos em público, o que causou revolta nos populares que transitavam no local e gerou intervenção da Guarda Municipal e de agentes policiais de plantão. Posteriormente, foi divulgado que o autor dos atos seria um servidor público federal. Aí, ó, eita, né? Às vezes, depois de um tempo de efetivo exercício, começa a cair os parafusos, né? Nos termos da Lei 8027, é ela que trata das normas de conduta dos servidores públicos, né? Então, ela define o que o servidor são os deveres dele, né? Porque também está na Lei 8.112 os deveres, o que são proibidos e, obviamente, as penalidades. Lá na Lei 8027, ele não trata exatamente com a terminologia penalidades, ela trata como faltas administrativas, né? Que podem gerar determinadas penalidades, né? Aí tem penalidade de demissão, então ele utiliza as faltas administrativas podem gerar penalidade, né? Advertência, suspensão, demissão, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, um dos deveres dos servidores consiste em manter uma conduta compatível com a moralidade. O que, gente? Primeiramente, a banca, às vezes, ela cobra o famoso o que é, né? E, obviamente, é dever do servidor, isso está no artigo 2º, primeiro, trazendo, ó, isso daqui, cadê? Ele fala assim, ó, cadê? No artigo 2º, deixa eu pegar aqui, ó, artigo 2º, inciso 8º, manter conduta compatível com a moralidade pública. Então, nos termos do artigo 2º,
inciso 8º, a moralidade aqui é a moralidade pública, né? Então, moralidade pessoal não, religiosa não tem nada a ver, porque o Estado não tem que ter relação direta com a religião, conservadora muito menos e social muito menos, só fica com a moralidade pública, letra B, tá? Questão muito tranquila, muito fácil. Danla foi aprovado em concurso público para o cargo de nível superior e tomou posse no setor com vários outros funcionários. Após o período de adaptação, revelou ter uma personalidade comunicativa, pois sempre saudava os colegas com um sorriso estampado no rosto e realizava os atendimentos às pessoas da comunidade que procuravam os serviços estatais. Nos termos da Lei 8027, constitui um dever do servidor público, né? Obviamente, nesse caso aqui, a gente tem exercer com zelo as dedicações e atribuições legais e regulamentares, ser leal à instituição, não é? Atender com presteza, então, atender com afeto, empatia, indiferença, urbanidade, neutralidade. Então aqui, gente, primeiramente, aqui o conceito é de ter urbanidade com a pessoa. Isso daí está previsto, né? Embora é o inciso 10, tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral. A gente tem também não apenas a urbanidade, mas porque não está previsto na lei empatia, não é? Porque, empatia é aquela coisa, o cara chegou, pegou o ônibus lotado, você vai ajudar ele, de certa forma é uma empatia, né? Você se colocar no lugar da pessoa, mas não tem propriamente, expressamente, na Lei 8027, empatia, mas tem urbanidade. Por isso que o gabarito aqui é letra D, nos termos do artigo 2º, inciso 10 da Lei 8027, tá? Próxima questão aqui, ó. Apolo é servidor público e coordena o serviço de documentação do órgão onde exerce sua atividade. No exercício de sua função, recebeu um requerimento para expedição de certidão, cujas regras regulamentares estabeleciam prazo de 5 dias para elaboração e entrega, né? Diante da urgência manifestada pelo requerente, prontamente providenciou o documento e o entregou no mesmo dia, né? Durante o expediente ordinário. Nos termos, o ato praticado pelo servidor foi o quê? Gente, relevante para proporcionar futura promoção. Não, na verdade ele não tem que observar isso, não tem nada a ver. Desnecessário, pelo curto prazo previsto. Desnecessário, pelo contrário, você resolveu o problema, não é? A pessoa ficou contente com isso, né? E você vai falar que é desnecessário? Decorrente do dever legal de presteza, maravilha, gabarito é letra C, né? Obviamente, ele tem que atender o público em geral, né? Atender com presteza o público em geral, prestando as informações requeridas, né? Mas nem todas as informações. Tem algumas informações que são protegidas sob sigilo, tá? E o inciso 5, a linha B, fala da expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Perfeito? Obviamente, a certidão, que é um documento declaratório, ele tem lei para dar essa certidão, né? E como regra geral, a lei de acesso à informação, ela assegura que seja de forma imediata, não é? Entrega logo de forma imediata. Então, a busca é ser o mais objetivo possível, perfeito? E é o seu dever legal, tá? Resolveu o problema, não gerou mais incômodo, né? Tá? Próxima questão aqui, ó. Cristijan, né? É um servidor público e costuma ausentar-se durante o horário de expediente sem comunicar o fato ao seu superior ou pedir autorização. Após a constatação dessas ausências, procede o superior com as medidas cabíveis. Nos termos da Lei 8.027, eu já ia falar Lei 8.112, né? Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato, é uma falta administrativa, né? Uma penalidade,
né, sujeita a punição com pena de... Gente, ou é advertência, ou é suspensão, ou é demissão. Censura verbal, não tem. Repreensão pública, não tem. Temos advertência por escrito, temos cassação, na verdade, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, então cassação do exercício não temos, e suspensão, que pode ser de 1 até 90 dias, beleza? Então você só pode ficar na C e na E, já resolve o teu problema. Mas você vê que se ausentar durante o expediente é uma penalidade branda, de certa forma. Por isso que quando a gente vê no artigo 3º as penas aplicáveis para as ações, as faltas administrativas que podem gerar penalidade de advertência, ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização do superior imediato, recusar fé a documentos públicos e delegar a pessoa estranha a repartição, tá? Atribuições ou responsabilidades sua, perfeito? Ou dos seus subordinados. Então, nesse caso, delegar a pessoa estranha, ausentar-se do serviço, recusar fé a documentos públicos, penalidade de advertência. Foi? Tranquilo? Beleza? Não esqueça aí de fazer a inscrição no meu canal, tá? Dá essa força aí que eu vou estar sempre publicando aí vídeo pra caramba, questões, shorts também, né? Que são os vídeos curtos ali com dicas. Vamos trazer bastante coisa aí, tá? Branislav é servidor público civil e foi designado para coordenar projeto especial para garantir a integridade física dos dirigentes de determinada instituição pública, passando a ter acesso a dados considerados sensíveis, né? Em determinada reunião geral, é instado a apresentar detalhes da sua nova função, sendo que ele apresenta uma refutação alegando normas de conduta a seguir. Nos termos da Lei 8027, é dever do servidor público civil guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas a... Primeiro, gente, como regra geral, tanto a nossa Constituição Federal, ela fala que determinadas situações vão ser resguardadas, né? Quando for nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, ele fala que a regra é a publicidade dos atos, né? Mas determinados atos não podem ser públicos, a administração pública não pode ser transparência. Quais atos? Que envolvam segurança pública e sociedade, tá? Na verdade, às vezes eles mudam o termo sociedade, que está na lei, para interesse social, também sinônimo, mas está na lei sociedade. Perfeito? Tranquilo? Então, ó, segurança pública. Só esse daqui só. Se ele botasse também, ele poderia botar sociedade. Perfeito? Tranquilo? Porque aqui dentro, gente, sociedade, no modo geral, tá ligada à intimidade, né? A outras coisas. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova. Beleza? Foi? Maravilha, então. Então, tá bom. Vamos seguir, né? Vamos andar para o próximo aqui. Próxima questão. Tô lendo, né? Da União, das autarquias, das fundações públicas e das outras providências. Entre os deveres elencados, o servidor público deve atender com presteza ao público em geral. Perfeito, né? Prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Recusando fé a documentos públicos. Isso é vedado. Tanto é que a gente estudou que leva a penalidade. Se você recusar fé a documento público, a carteira de trabalho, não é? Ao passaporte, a carteira de identidade ou qualquer documento de identificação você não aceitar, é recusar fé a documento público. Promovendo manifestação de apreço. Isso é proibido. Tá? Atuar como procurador intermediário junto à repartição. Pô, isso é proibido. Perfeito? Então, gabarito letra C. Tranquilo? Foi. Próxima questão aqui. A imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura estão ligadas diretamente ao comportamento dos servidores públicos, os quais devem manter uma postura condizente com seu cargo ou função. Representam o Estado. Assinale a alternativa
que representa um comportamento contrário ao que espera dos servidores na execução de suas atividades. Beleza, ele está falando assim, olha só, nesse caso, a gente está procurando um comportamento contrário, o que é proibido, né? Primeiro, aí a questão ainda bota fonte, Lei 8.027 de 1990, né? Então, primeiramente, gente, nesse caso aqui, a gente tem ser leal à instituição a que servir. Isso é o que espera, é um comportamento, não um comportamento contrário, é o que espera, um dever do servidor. Se houver manifestação ilegal do superior, não deve cumprir as ordens superiores, perfeito, né? Se há ali naquele caso, ele achar que aquela ordem é uma ordem manifestamente ilegal, ele não deve fazer, né? Ele é proibido de fazer, perfeito? Então não faz. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição é um comportamento, né, desde que envolvam questões relativas à segurança pública e da sociedade. Perfeito? Então, guardar sigilo quando envolver questões de segurança pública e da sociedade. Ele está falando, ó, que é exceção, que a regra é a transparência, a publicidade. Aqui, ó, você vai guardar sigilo quando envolver segurança pública e sociedade. Por exemplo, você é um servidor da Polícia Federal, administrativo da Polícia Federal. E aí eles estão preparando lá um procedimento para investigação, para apurar uma determinada residência. Então você não pode passar essa informação a terceiros, né? Já que é uma operação policial, está ligado à segurança. Perfeito? Então, isso que é proibido, é isso que tem a legislação ali para proibir. Retirar sem prévia autorização por escrito da autoridade competente qualquer documento ou objeto do órgão que trabalha. Isso é um comportamento contrário, isso é proibido, tá? Sem prévia autorização. Perfeito? Tranquilo? Gabarito letra D. De acordo com a Lei 8027, incorrerá em falta administrativa punível com demissão o servidor que... Deixa eu ver se o meu retorno tá direitinho, né? Tá direitinho. Beleza. Então, olha aqui. Demissão é uma penalidade grave, né, gente? Obviamente é um cartão vermelho. Perfeito? Então, a gente tem que tomar cuidado com as penalidades, né? E cuidado com a suspensão, os casos de suspensão e demissão. Por quê? Por exemplo, retirar sem prévia autorização qualquer documento objeto da repartição que a gente viu, na Lei 8027 está como penalidade de suspensão. Porém, na Lei 8.112 foi rebaixada essa penalidade. A penalidade hoje é de advertência, não é de suspensão, tá? Mas para prova, 8027, Lei 8027, suspensão de 1 a 90 dias, tá? Perfeito? Tranquilo? Vender habitualmente bens no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal do expediente. Galera, olha só. Vamos entender aqui. Nesse caso, aqui, deixa eu achar. Na verdade, eu acho que nem praticar, né? Na verdade, a suspensão... Praticar comércio, isso, de compra e venda de bens ou serviços no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal de expediente. Nesse caso, a letra A, ela gera a penalidade de suspensão de 1 a 90 dias. Tá? Faltar ao serviço por 11 dias interpolados no período de 6 meses. Cuidado com isso. Ele tentou pegar a galera na famosa inassiduidade habitual. Mas a inassiduidade habitual, ela fala que é por 20 dias interpoladamente no período de 6 meses, tá? Então, ó, 20 dias no período de 6 meses.
Professor, mas na Lei 8.112 está lá 60 dias no período de um ano. Perfeito. Mas na Lei 80.27, 20 dias dentro de 6 meses. Tá? Praticar insubordinação grave em serviço para tudo. E aí você vê no artigo 5º, tá? Parágrafo único, inciso 2, insubordinação grave em serviço gera penalidade de demissão. Suspensão, né? Retirar objeto da repartição pública gera penalidade de suspensão, tá? E opor resistência ao andamento de documento, processo, também é penalidade de suspensão. Perfeito? Então, por isso, a penalidade de demissão, insubordinação grave em serviço, gabarito e letra C. Foi, galera? Beleza? Maravilha? Tranquilo, né? Questão fácil, né? Vamos finalizando, ó. Já estamos na reta final praticamente. Olha que maravilha. Viu? Essa lei aqui não é um dos maiores problemas para vocês para a prova não, tá, gente? Ela é bem tranquila, é bem fácil. Pô, acho que tem 6, 7 artigos, tá? Ela nem, quando tu começa a estudar, começa a ler, ela acaba, tá? Então, não tem tanta coisa assim, mas tem que estar ligado, né, com algumas coisas. Perfeito? A respeito da Lei 80.27, que dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, assinale a alternativa correta. A falta administrativa de recusar fé a documentos públicos é punível com pena de suspensão por até 90 dias. Opa, tá legal essa daí? Aí você, poxa, professor, eu estudei na Lei 8.112, né? Que, teoricamente, é essa, né? Assim, tá bonita. Então, beleza, maravilha. Aí você fica com a letra A, não é? Não é assim? Isso. A falta administrativa de aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro sem licença do presidente da República é punível com pena de demissão a bem do serviço público, né? Aí você, pô, não é isso? Então, aqui, aquela pessoa que aceitar ou prometer, cadê? Isso está previsto, cadê? No artigo 4º, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro sem licença do presidente da República leva a penalidade de suspensão, né? Então você já, então na verdade, essa daqui é penalidade de suspensão, não é penalidade de demissão, está previsto no artigo 4º, não é o problema? Aí você, porra, é o problema, professor, não é? E aí continua. Que mais? Cadê? A falta administrativa de recusar fé a documentos públicos, a letra A. Acabei esquecendo de falar da letra A, né? Meu Deus do céu. A letra A cadê? Esqueci a letra A. Peraí. Recusar fé a documentos públicos. Nesse caso, recusar fé a documentos públicos, isso está previsto no artigo 3º, né? Recusar fé a documentos públicos, então a penalidade não é de suspensão, é de advertência, tá? Perfeito? Beleza? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Falta administrativa tal, não é pena de demissão, é pena de suspensão. A falta administrativa de opor resistência ao andamento de documento, processo tal, nesse caso, lembrando que são pena de suspensão, tá? E por último, de olho fechado, é demissão. Perfeito? Tranquilo? A falta administrativa de atuar como procurador, é punível com pena de suspensão
por até 90 dias, cumulada se couber com a destituição do cargo em comissão, tá? Então, nesse caso, gabarito letra D, atuar como procurador intermediário junto à repartição pública. Perfeito? Tranquilo? Lembrando que a penalidade de suspensão ela pode ser convertida em multa na proporção de 50%, tá? Então, continuando aqui, agora em relação à prescrição, que é um tema também importantíssimo para vocês na hora da prova. Prescrição, gente, é o prazo que a administração pública tem para punir. Sobre a prescrição, assinale a alternativa correta. Ocorre a prescrição em um período de 4 anos em caso de falta sujeita à pena de demissão, cassação ou destituição. Olha só, galera, terminou com ão, cuidado na hora da prova. Por quê? Porque falou da penalidade e falou ão, você vai aplicar o prazo de 5 anos, tá? Perfeito? Na verdade, tem uma suspensão que são advertência e suspensão, 2 anos. Demissão, destituição, né? Que seria a destituição. Aí, mas fala só demissão ou cassação, 5 anos, tá? Demissão ou cassação, 5 anos. Advertência e suspensão, 2 anos. Então, aqui, gente, 4 anos você nem poderia acertar. Por quê? Demissão ou cassação, 5 anos. Prescreve em 2 anos as faltas de advertência e suspensão. Maravilha. A falta também prevista na lei penal como crime prescreve, que está definido na lei penal. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do servidor ativo que houver praticado na falta ativa, falta punível com demissão, após apurada a infração do processo administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa, né? Então, aqui, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor ativo? Do servidor ativo? Ué, do servidor ativo? Do servidor inativo que houver praticado, né? Então, esse é um problema, que aqui do servidor ativo que houver praticado na ativa. Não, aqui é o servidor inativo. Sob a prescrição, será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que assumir no prazo legal o exercício de função em que foi aproveitado. Errado também. Gabarito letra B de bola, galera. Beleza? Tranquilo? Maravilha, então. Deixa eu voltar aqui. Fechamos aqui. Perfeito? Um forte abraço aí e bons estudos.